Vamos lá então, povo de Deus. O- hoje não, esta semana, vou colocar assim, né? O, o- a nossa conversa vai girar em torno de Números, capítulo 27, do versículo 6 até o final do capítulo 27, né? Que é o versículo 23, ok? Então, Números, capítulo 27, a partir do versículo 6 até o final do capítulo. Então, até o versículo 23, tá bom? Essa é a quarta aliá nossa, que nós estaremos meditando. Vamos lá, então. É um texto muito interessante, é uma história impactante que nós temos na Torá. Eu gostaria de ouvir de vocês acerca do conteúdo. O que que nós temos, o que que a Torá está nos contando aqui a partir do versículo 6 até o final do capítulo. Quem gostaria de iniciar? Qual é o conteúdo? O que que nós temos? Não precisa falar tudo. Algo que você leu e que está aí fresco na sua memória. O que que nós temos? Pode falar. Quem começa? Fala, Eu Celeste. fui o 11, quando Finéias, o filho de Eleazar, né, e, que era o filho de Arão, a palavra de Deus fala que ele, através da vida dele, ele desviou a ira de Deus sobre o povo de Israel. De modo que com o zelo dele, né, o Senhor não consumiu os filhos de Israel, e eu achei tremendo demais. Parece que tem um monte de coisa para falar, mas o senhor falou para falar uma coisa, então eu achei esse aí muito tremendo. E sobre a quarta aliá, você lembra de alguma coisa que é o texto, que é a parte que a gente vai estar meditando? Você lembra de algo, Salete? Olha, pastor, o senhor sabe que ontem eu sei que está gravando, mas é isso aí, eu tenho que ser sincera. Ontem o meu genro, nós sentamos na mesa e ele estava me explicando que eu tenho bastante dificuldade de falar sobre as porções, Taná, Torá. Para mim é muito novo, então eu misturo muito as coisas. Então ele estava me Ok. ensinando, ele anotou tudo aqui no meu caderno de anotações. Então, quando o senhor fala assim, eu não sei que parte que o senhor está falando, entendeu? Porque tudo é muito novo para mim. Aham. Ó, é o E aí, capítulo vinte e do sete, do versículo 6 ao 23. é que eu já começo cedo, já No lendo início, do né? 25 e vou indo, né? Ok. É, Então tá bom. Mas não tem problema não. Foi muito válido o seu comentário, tá? aí, Alessandro, do 27, pastor, que eu li também, que eu achei muito maravilhoso, aquelas mulheres, né? As filhas do Zelofiate, né? Que elas vieram perante Moisés e falaram: olha, nós não temos herança porque nós somos mulheres, né? O nosso pai não teve filhos homens, né? E ali o Senhor fez, né? Com elas, fez justiça. Moisés falou que não, e que elas deveriam, que elas sim teriam, né? Então, esse foi uma parte ali do 27 que eu achei bem legal também. Muito gostoso muito de ouvir. obrigado, tá? De Alessandro, nada. Então, nessa quarta aliá, a gente vai ver sobre herança, né? Sobre essas filhas de Zelofiade, que na verdade ele morre acho que umas 3 ou 4 paraxá atrás que nós estudemos, né? Então, nós vai ver sobre heranças dessas filhas aí. A gente vai ver também sobre a transferência, né, de, de legado de, de, da pessoa que vai
comandar não, como é que eu vou falar assim, que vai conduzir o povo, né? Josué no lugar de Moisés. Moisés vai pedir para Deus, né? Pedir para Hashem uma pessoa e Josué vai assumir. E que mais? Agora me fugiu da cabeça, tinha mais coisas aí. O que me veio na cabeça agora mesmo foi isso aí. Ok, Mas tem mais coisas. sem problema, muito bom. Graciela, pode falar, por favor. É exatamente o que o irmão falou, né? Nós temos na primeira parte, aí, onde em seguida começa ali já, nós temos sobre a herança, e que até o dia de hoje isso continua entre nós, não é? O sistema esse de herança. E também o legado que deixa Moshe passa para Yoshua, né? E ele fica encargado dele dirigir e entrar com o povo na terra. É o mesmo que o irmão falou. Ok, muitas gracias. Muito obrigado, Graciela. Deus abençoe. Isso, pessoal, exatamente isso. Esse é o conteúdo que nós temos nessa parte da nossa porção, da Paraxá, não é? Da quarta aliá, que começa no capítulo 27, versículo 6, e vai até o final do capítulo. Então, o que está acontecendo ali, um pouquinho antes, as filhas de Zelofeade chegam a Moisés e falam, olha, o nosso pai morreu, uma expressão muito interessante, por causa do seu próprio pecado. É como se elas dissessem, olha, ele nunca teve envolvido em nenhum tipo de motim, em nada que, né, o que ele fez também não influenciou outras pessoas, né? É como se elas falassem isso. E ele não teve filhos, só filhas. Acabou de ser feito um recenseamento e nós queremos ter direito a essa herança também. Então Moisés vai consultar o Senhor, porque é uma coisa diferente, nova, né? E aí então abre esse espaço nosso com o Eterno falando para Moisés. Moisés, o versículo 7. As filhas de Zelofeade estão certas no que afirmam. Você lhes dará a posse de uma propriedade a ser herdada com os irmãos de seu pai, que elas recebam o que seu pai lhes teria deixado como herança. Elas estão certas no que estão afirmando. E aí, então, o Senhor vem o Moisés vem e transmite isso a ela. Olha, de fato, vocês têm razão no pedido de vocês, naquilo que vocês estão reivindicando. O Eterno confirma isso e até isso se estabelece também como orientação para todo o povo de Israel. Ok? E aí, nós vamos para a parte, né? Aí troca o assunto da reivindicação das filhas de Zelofeade e começa a falar acerca de Moisés e a sua sucessão. Então Deus fala assim, Moisés, olha, é o seguinte, eu vou te mostrar a terra desculpa, que eu dei ao povo de Israel. Eu já dei essa terra para o povo de Israel, eu quero que você a contemple, eu quero que você a veja. Então, sobe em cima do monte, eu vou te mostrar. E ele sobe ali, e aí Moisés então fala, Senhor, o teu povo precisa de alguém para conduzi-lo. Teu povo precisa de alguém, que é algo muito interessante também para nós pensarmos, né? E o Senhor fala, olha, eu já tenho alguém em mente, né? Já há uma pessoa que está pronta para fazer isso, você vai chamá-lo, e vai chamar o sacerdote Eleazar também, vocês vão transferir este legado, então, para Josué, ou Reoshua, né? Vocês vão vocês vão transferir esse legado para ele, e ele vai conduzir o povo de Israel assim que você
for recolhido né, assim que você for recolhido, né? Eu ia falar assim que você morrer, mas assim que você for recolhido. Então, esse é o conteúdo que nós temos, ok? Então, vamos começar com a seguinte pergunta. Qual era a reivindicação das filhas de Zelofeade? Vamos começar com isso. Eu falei sobre o conteúdo já, mas vamos responder, vamos construir aqui algumas ideias. Qual era a reivindicação delas? O que elas estavam reivindicando quando chegaram e falaram para o Senhor? Pode falar, Alessandro. O direito da parte da terra do pai delas, né? O direito à terra. Que mais? Eu entendi que elas queriam a herança, que era direito delas, né? Por conta que o pai delas tinha morrido, elas não tinham irmãos homens, né? Não tinham homens na família, era uma herança. Que herança era, eu não sei. Ok. Pablo. Fica claro que depois da divisão da terra de Israel, que era dada só aos homens, né, maiores de 20 anos, com as filhas de Zelofehad, há uma mudança, uma regulação no decreto, né? E com ela, o que elas reivindicam é que o nome do pai, não sei se está escutando bem, que o nome do pai seja levado em conta, por mais que ele tenha pecado, como diz lá em Números 15 e 32, ele não participou da rebelião de Cora, por exemplo, mas ele sim participou da juntar a lenha no Shabat. Isso está lá no Números 15 e 32, né? Esse é um episódio. Mas por causa desse pecado menor, vamos dizer assim, que é uma transgressão, elas reivindicam que o nome do pai seja levado em conta para os dias futuros. Isso nos aponta algo ao mundo vindouro, né? Eu não quero me adiantar, talvez você vai falar isso e é interessante, né? E elas reivindicam não somente a possessão da terra, senão que também que o nome do pai, Zelofehad, seja levado em conta. E aqui também tem outra coisa que é muito interessante, né? Também se reivindica nesse episódio aquela bênção que se dá quando uma pessoa morre, né? Sikrono livrachá, que seja de bendita seja sua memória, né? Porque nós temos a memória de Abraão, dos patriarcas de Israel, mas também aqui fica selado essa bênção de Sikrono livrachá, né? O método alárrico é justamente o que trata esse tema, né? Então, quando nós lidamos com esse texto, nós temos vários detalhes aí, certo? Muito bem. Obrigado, Pablo. Então, importante para nós, para darmos sequência naquilo que a gente vai pensando sobre o texto. Não era só uma reivindicação de terra, não é só uma herança física, material. Não é só isso. Nosso pai não tinha filho e a gente quer direito à terra, tá bom? Não era só isso. E como foi bem colocado por Pablo aqui, também havia esse desejo de fazer o nome do pai, né, não ser eliminado do meio do povo de Israel. Então, o desejo delas é para que também elas possam continuar mantendo viva essa herança espiritual, vou colocar dessa forma, porque tem a herança da terra, né, por mais que tudo é espiritual, a gente precisa encarar dessa forma, mas tipo, a terra física, elas queriam um lugar ali e tal, mas também a principal preocupação delas é em relação a esse legado espiritual que o Pablo colocou aqui também, né, de forma muito clara para nós. Há um nome que precisa ser lembrado, preservado, e não é só um nome, é um legado espiritual que precisa ser passado de geração em geração. Então, havia a preocupação material? Sim, havia. Da terra? Havia. Mas o que leva elas, assim, eu vou colocar como prioridade, é para que o nome do seu pai não fosse eliminado, ou da família do seu pai não fosse
eliminado do meio do povo de Israel. Então, são duas preocupações importantes para nós termos em mente quando a gente pensa nisso aqui. O direito à terra, sim, o direito à terra, mas principalmente a questão do legado do pai, do nome do pai, para que o nome do pai continuasse vivo no meio do povo de Israel. É uma responsabilidade muito grande. Ok, então essa primeira parte nós já entendemos, amém? Combinado? Deu para entender isso bem certinho, isso que o Pablo falou, essa questão da herança da terra, mas também dessa preocupação, desse legado espiritual, dessa herança espiritual. Isso, obrigado, gente, pela sinalização. Então, a próxima pergunta é como que elas chegaram, como que elas alcançaram esse nível de entendimento? Porque é algo que nem Moisés havia pensado, vamos colocar assim. Como que elas alcançaram esse nível de entendimento? Pera lá. Existe uma herança que está sendo. Como que elas. Como que elas chegaram a esse nível de discernimento, de entendimento? Como que elas alcançaram isso? O que que vocês entendem? Ou o que que vocês pensam, né, sobre isso? Porque eu não creio que elas acordaram e, tipo, não, pera lá, né? Não, não, não. Como que elas chegaram a essa conclusão? Como que elas chegaram a esse entendimento? O que que vocês acham? O que que vocês pensam? Porque me vieram algumas coisas aqui na mente e aí depois eu vou compartilhar. Pode falar, Salete. Eu acho que foi ali quando, eu acho que estava rolando tudo ali, aquela contagem, né, que teve a, acerca das divisões de terras, e aí elas foram vendo, né, como assim que todo mundo está sendo dividido aí, né, Deus manda tomar a soma todos os israelitas, porque muitos morreram, né, e daí vem falando, a família, todas as famílias dos suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Aí os filhos de Asser, segundo as suas famílias, daí os filhos de Berias. Aí eu penso que foi aí que deve ter acendido uma luz nelas. E nós estamos aonde nisso, né? Porque daí logo depois vem a lei acerca das divisões de terra. Eu acho que aí abriu a visão delas. Será que não? Também, hoje para a gente pensar, você está acrescentando algo aqui. O que mais? O que mais que a gente pode olhar e como que elas, como, né? Como que elas chegaram a esse nível de entendimento? Pode falar, Mal? Bueno, mire, yo estuve leyendo y algo me quedó. Ellas eran hijas descendientes de Magir, una familia de la tribu de Manashe, que había pedido permiso, yo lo leí en el Midrash, pedido permiso a Moshe para sentarse en el lado oriental de Jordán. Así ellas sabían que podían obtener territorio fácilmente en aquel lado. ¿Está entendido? Eso fue Sí, lo que, entendi. dado que la tierra allí no era distribuida por la suerte divina, sino por Moshe personalmente. Ok. Eso fue lo que estuve leyendo, fue lo que me quedó ahí. Y también leí, no tengo bien claro, una parte ahí, como una ley que ellas sabían, pero Moisés no la conocía, no la sabía. Y entonces, Moisés, que fue cuando Moisés dijo, al no entenderla, fue cuando le fue al Padre, a Dios, para hablar a ver qué iba a hacer, qué tenía que hacer sobre las tierras que ellas querían. Y fue donde Dios le dio el permiso que sí, que tenían derecho. Es así, no, corríjame, pastor, Não vamos partir para essa ideia se estou certo ou errado. São ideias que a gente observa no texto, e você leu também, e é importante a gente pensar sobre isso, tá?
Eu já vou comentar o que você falou, né, para o pessoal do Brasil aqui, quais foram os pontos que você levantou, até porque também foram coisas que me chamaram a atenção. Mas, Graciela, antes disso, pode estar falando, então, pode compartilhar. Pode falar, Graciela, pode compartilhar, você levantou a mão, pode falar. Ah, sim, pensei que estava aberto o microfone e não está. Eu acho que também elas sabiam, né, que a herança era repartida para os filhos, o homem, né? E aí elas não tinham, eram mulheres, elas. E aqui no 56 diz que a herência será parcelada por lote entre as famílias com mais ou menos. Elas sabiam que não ia pertencer para elas por elas serem mulheres. Então, elas aí decidiram, não, vamos reclamar, o nosso pai tem, nós também merecemos ser herdeiros, vamos reclamar. E eu penso que aí foi que elas tomaram essa decisão, né? Para deixarem também um legado, né? Ok. Pablo, pode comentar. Elas chegaram com o sentido de justiça e equidade, né? Reconhecendo que Deus, justo, que entregava possessão e herança a uns, elas também tinham direito a isso, né? Isso tem uma conexão também, eu estudei bastante hoje de manhã sobre isso, com a conexão com Yeshua, tá? Quando ele dignifica mulheres como a mulher do samaritano leproso, quando ele dignifica a mulher que diz, tamanha é tua fé, quando a mulher fala assim que, né, que cai as migalhas da mesa até os cachorros podem comer, entendendo a herança posterior, né? É aquilo que comentava no começo, é sempre em base ao espiritual dessa conexão, né? Essa conexão, Yeshua depois vai dizer também que no Sermão do Monte ele vai dizer, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Então essas conexões são importantes. Essas mulheres tinham esse sentimento, né? De justiça e equidade. Isso é no nível mais, vamos dizer assim, no segundo nível da nosso estudo. Se for no mais profundo, vai dizer que algumas partes, certo, das emanações de Deus estão nessas mulheres, tanto a Geburá, 5 emanações, né, 5 filhas, 5 emanações, e isso é muito importante também entender, né, como Deus se manifesta através da Geburá, do Hesed, do Hod, né, então isso são coisas que a gente deveria também entender, né, mas sobretudo elas chegaram com um sentimento de justiça e equidade, né. Pastor Joel, pode comentar. Obrigado, Pablo. Shalom, povo de Deus. O interessante da pauta das filhas de Zelofeade, porque elas não se deram depois, quando já possuíam a terra de Canaã, isso é antes, né? E o desejo delas não é simplesmente pelas promessas de Deus, mas de fazer parte da aliança, porque essa promessa da terra de Canaã não é simplesmente uma herança, mas também é uma parte da aliança do Senhor, né? E o desejo delas fazerem parte dessa aliança, de amar a aliança do Eterno, de falar assim, eu quero estar no meio dessa aliança, eu também quero pertencer a isso, né? Porque elas sabiam a importância de não só a posse da terra, de levar o nome do Pai adiante, mas de ser contada dentro dessa aliança, né? De ser contada dentro dessa aliança. Os sábios falam que elas eram sábias, instruídas na Torá. Ela argumentou com Moisés com base na Torá. Quando nós estudamos os pergaminhos ali, é isso que nós aprendemos delas ali. Obrigado, Pastor Joel. Salete, pode comentar, por favor. Pastor, ali no 4 elas falam assim,
por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Então, eu creio que ali elas também foi com uma assim, que elas, né, falaram, não, mas os irmãos do nosso pai, tá? Nós também queremos isso. E que o nome do nosso pai não morra, né? Até hoje, até a gente tem em casa, eu não sei por conta do que nós temos na nossa família Cardoso e Amorim. Meu nome é Salete de Fátima Cardoso, aí tem o nome da minha irmã, que é Rosilda Maria Amorim. E aí fica essa coisa de que a gente quer tanto que o nosso pai não está mais vivo, mas o sobrenome do nosso pai, né? Meu pai sempre foi muito respeitado, era um homem íntegro, né? Então a gente fica, mas os Cardoso, meu pai era mais Cardoso, não, meu pai era Amorim, e a gente tem isso, né? Os Cardoso é mais forte, o Amorim não sei o quê. E aí, até hoje a gente tem isso, né? Pelo sobrenome, né? Imagina elas, que era, né? Aí eu penso que de repente foi que elas falaram, isso pra gente, né? Mesmo nós sendo 4 mulheres, que elas eram 4, né? Eu não estou conseguindo já ali saber o que abriu essa coisa, né? Ao olhar delas, o que elas estavam tão quietinhas, e agora elas falaram, não, agora nós precisamos revogar isso, pedir por isso, buscar isso, né? Não sei aonde foi que abriu a visão delas. Silvanei, obrigado, Salete. Deus abençoe. Silvanei, pode compartilhar. Então, pastor, eu quero fazer parte dessa herança também. Não, estava lembrando que a Salete está falando, da família da Nailda, né? Só para a gente comentar sobre o que ela estava reivindicando, aquilo que ela queria fazer parte, né? Que nem a família da Nailda tem o sobrenome do pai dela, né? Aires, né? Então todo mundo conhece ali em Autônia, conhece eles. Falar assim, é da família Aires, né? Então já, como o pai dela é um homem íntegro, né? Um homem honesto, né? Então isso soa bem, né? Isso é uma coisa boa, né? Um homem que nunca teve nada, né? Então, assim, aí o que eu venho pensar nessa história aí? Que mulheres sábias, né? Quando você tem uma coisa para reivindicar aquilo que você quer fazer parte daquilo, que é um, era o povo de Israel, né? Porque ali ia acabar com tudo, né? Elas não iam ter mais nada, não era nem tanto pela terra, mas era pelo nome que elas estavam reivindicando ali, o tipo assim, digamos assim, o sobrenome ali, né? Eu quero fazer parte, né? Eu quero ter essa herança do povo de Israel. Então eu achei muito interessante essa história aí, tá? Só isso, tá? Obrigado, Silvanei. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Como que elas chegaram a essa conclusão? Nós precisamos ir falar com Moisés, porque nosso pai morreu, mas será que a gente não consegue uma herança, a herança dele? Será que a gente não consegue transferir essa herança para nós? Como que elas chegaram a essa conclusão? Será? Pode falar, Alessandro? Então, pastor, eu vejo assim que começou lá atrás. O ato do pai delas, na verdade, o pai delas pelo que dá a se entender, é um homem muito sábio. E creio que ele instruiu as filhas, né? E o ato dele, na verdade, eu acho que meio que se espelha naquela mesmo momento em que Yeshua fala pros rabinos lá que foram
conversar com ele e falar sobre o sábado, né? Se um animal cair no poço, você vai deixar morrer? Então, o ato dele, eu vejo assim que foi para ensinar o povo o que podia acontecer. E daí elas veem como um ato sem justiça o nome do pai delas se apagarem. Então, essa reivindicação da terra fica muito ligada ao legado do nome do pai delas continuar. E como Deus é um Deus de justiça, ele vê que é justo o pedido delas. Então, ele vai falar para Moshe, né, que elas estão certas. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Mais alguém quer falar algo? Posso compartilhar algo aqui com vocês também, daquilo que eu entendo que causou isso, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode falar, por favor. Bom, o que me veio à mente são algumas situações, né? Eu vou colocar duas, inclusive uma foi, de certa forma, colocada pelo pastor Joel, e eu quero fortalecer essa ideia porque foi um entendimento que eu tive também desse texto. Porque, assim, algo aconteceu antes delas reivindicarem essa herança. Algo aconteceu, né, assim, com elas. Algo motivou elas. E pensando nisso, como foi que elas chegaram a essa conclusão? Como foi que elas chegaram a esse entendimento, a esse discernimento, né, de falar com Moisés, falar, Moisés, ó, aconteceu assim, 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 porém, cremos que nós temos esse direito à herança. Então, uma das coisas que me veio ao coração foi que a pessoa só consegue chegar a esse entendimento, elas só conseguiram chegar a esse entendimento buscando um profundo conhecimento da lei. Eles ficaram 2 anos, quase, né, um período grande ali, ao pé do Monte Sinai, ouvindo, aprendendo sobre a lei de Deus, sobre a Torá. Uma das orientações da Torá é sobre, por exemplo, a lei de Levirato, que nós vimos já também, já passou. Provavelmente elas se debruçaram na lei de Deus e tentaram ir o mais profundo possível. A lei de Deus, ela revela além daquilo que a gente está enxergando aqui. Então, eu creio que elas buscaram, porque elas não inovaram, elas não criaram uma nova lei, elas aprofundaram algo que o Eterno tinha entregue. Então, essa busca, né, essa busca profunda, vamos cavar, vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que o Eterno tem para nós, e vamos, sabe, eu creio que elas, porque assim, Deus se move por aquilo que Ele estabelece, só que, às vezes, nós temos níveis de discernimento, às vezes a gente vê de uma forma superficial apenas, às vezes a gente só vê a letra da lei, a gente só vê a superfície da lei, e eu não creio eu creio, melhor, que essas mulheres, elas não se contentaram só com a superfície daquilo que Deus havia estabelecido. Eu creio que elas olharam para aquilo que Deus estabeleceu na sua Torá e falaram assim, tem algo mais aqui, tem algo a mais, e elas se aprofundaram. Porque quando elas vão falar com Moisés, elas vão numa segurança para falar com Moisés. Eu creio que Moisés fica até um pouco constrangido, porque, como acho que foi a Graziela que falou, ele não sabia a resposta.
É como se Deus tivesse já mostrado algo para elas e não para eles, sabe? Então ele precisou pedir ao Senhor. Tanto que o nosso versículo diz assim, né, que o Senhor disse, elas estão certas naquilo que afirmam. Então elas não chegam com uma nova proposta de lei, elas chegam com uma lei aprofundada. Alessandra colocou aqui, elas tiveram coragem de pedir justiça para que o nome do pai e a herança da família não desaparecessem. Então, quando eu olho para essas mulheres, algo que me veio ao coração foi justamente isso, né? Elas se aprofundaram na lei de Deus, alcançaram um nível maior de entendimento da lei do Senhor e foram falar com Moisés acerca disso. E a outra coisa que eu anotei aqui na minha colinha, ó, no meu papelzinho, que eu vou lendo e vou anotando, né? E a outra coisa é que elas tinham essa chama, né, da promessa da terra prometida, era muito forte no coração delas, né? A gente vê atrás os homens falando, vamos voltar para o Egito, né? E algo que a gente aprende quando estuda essa paraxá é justamente essa postura das mulheres diferente da postura dos homens. Os homens queriam escolher alguém para voltar para o Egito. Essas mulheres chegam para Moisés e falam, não, a gente quer a terra. Nós queremos a terra prometida, queremos a nossa herança na terra prometida. Então, essa chama da promessa da terra prometida queimava muito no coração delas. Então, enquanto eu relia isso e meditava nessa porção, essas duas coisas me vieram. Elas se aprofundaram na lei de Deus. Elas se aprofundaram. Elas não chegam com uma coisa nova, assim, né, no sentido de uma lei nova. Vamos fazer uma lei nova? Não, elas aprofundam a lei de Deus. E elas tinham isso muito forte no coração, essa chama no coração. Ok? E aí vem a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. É possível a gente conseguir harmonizar a nossa vontade? É possível a gente alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, com a sua lei? Ao ponto do Senhor olhar e dizer assim, o que elas afirmam, elas estão certas naquilo que elas afirmam. Por que isso é importante? Porque tem uma oração que diz assim, Pai, santo é o teu nome. O nosso desejo é para que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade do Eterno está na sua lei, nos seus mandamentos. Então é possível a gente alinhar a nossa vontade, a vontade do Eterno, pensando nisso que eu acabei de falar. Porque nós oramos, e a Bíblia diz que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. Nós estamos aqui diante de mulheres que chegaram com uma convicção extrema diante de Moisés. Por quê? Porque elas se aprofundaram. Não. Vamos ver o que o Eterno está nos ensinando. Então, a pergunta para nós hoje, pensando nisso, é possível? É possível a gente alinhar? O que vocês querem falar sobre isso? Pode dizer aí. Quem quer falar alguma coisa? Pode falar, Paulo, por favor. É interessante que isso que você está falando tem a ver com alinhamento entre o que é a vontade do Eterno que está na Torá, que está nos seus mandamentos, nos seus estatutos e suas regulações. Mas também hoje de manhã, pensando nisso que você está falando, pensava o seguinte, assim como essas mulheres, né, tiveram essa convicção, já seja por meio da própria Torá, da própria Torá oral, falada, explicada, né, porque Moisés não sabia, né, como proceder.
E Deus teve que falar com ele de uma forma audível e para dar o endereço sobre isso, né? E eu pensava de manhã o seguinte: quantas vezes nós temos heranças penduradas nos céus e na terra e não acessamos elas porque não temos a coragem de dizer a Deus pelas benevolências ou pela, como eu posso dizer, eu gosto, em espanhol fica mais claro para mim, fica mais fácil. Hoje de manhã estava pensando nisso, né? Como é possível que meu tataravó, meu bisavó, meu avô, né, meus pais, pelas bondades dos meus pais, quantas heranças eu tenho e eu não sou capaz de acessá-las? Agora o Silvanei estava falando justamente isso sobre o pai da Nailda. E muitas vezes o cuidado, a cura, enfim, chegam porque alguma vez, nossos antepassados alinharam sua vida com a vontade de Deus, foram tementes a Deus, essa é a palavra, foram não só tementes, senão piedosos, atuaram de benevolência com outros, porque assim como existe também a herança maldita, vou dizer assim, que muitas vezes não persegue, também existe a herança bendita, e nós não acessamos esse campo, e nós ficamos engessados ou enquadrados só no que alguma vez no Evangelho a gente escutou. Mas há muito mais além. O próprio Yeshua nos ensina a orar ao Pai Nosso, trazer o seu reino à existência na terra, e que tudo que se faz no céu se faça aqui na terra. Então, hoje de manhã eu estava pensando nisso, e eu comecei a dizer assim: Pai, se há alguma bondade nos meus antepassados que possa me visitar, e ninguém da minha família tenha reivindicado essa herança, que elas cheguem a mim, nos coma de bondade e nos ajuda a nós perpetuar essas bondades para as nossas próximas gerações. É isso que hoje de manhã eu estava tratando sozinho aqui em casa, né? E eu queria compartilhar sobre isso que você está falando, tá? Pastora Ellen, pode comentar. Eu estava pensando, porque vocês comentando aqui, falando, pastor Joel e agora o pastor Diego falando a respeito da segunda pergunta, né, que elas tiveram essa ousadia de reivindicar essa herança porque elas estudaram a Torá, né, passaram 2 anos ali à beira ali no monte, ali junto com Moisés recebendo, né, Moisés passando, transmitindo e elas metidas ali, estudando, aprendendo sobre. Eu fiquei pensando sobre isso e me veio a parábola do semeador, porque o que acontece é que elas conheciam a Torá, e diante do conhecer a vontade do Eterno, elas sentiram total convicção de que o que elas estavam falando e fazendo ali não era uma besteira. Elas não estavam afrontando o Eterno e nem falando bobeira. Então, o que acontece com a gente diante daquilo que você perguntou, Diego, é que a gente muitas vezes não reivindica e não tem essa ousadia, essa coragem, porque a gente não tem esse conhecimento da Torá. E me veio a parábola do semeador, porque ali, quando a semente é lançada na beira do caminho e as aves dos céus vêm e roubam a semente, Lucas explica que o significado dessa situação aí é que o próprio diabo vem e arranca essa semente, essa palavra, né? Então, muitas vezes a gente deixa o inimigo nos impedir de ter acesso à Torá, a conhecer a palavra, porque a gente viu aí então que elas estavam metidas nisso, envolvidas, tomadas pela vontade e entendendo o que elas estavam falando ali.
Então, muitas vezes a gente não tem essa ousadia de agir e ter essa postura que elas tiveram por causa disso, porque o inimigo, ele rouba e a gente deixa. E a gente deixa, e eu acredito que a gente precisa ter uma postura, porque o que incomoda Satanás, e o que eu tenho percebido muito, é que quando a gente está próximo, a gente dá uma vacilada, Satanás vem e toma a semente, toma aquele mandamento, toma aquela vontade do Eterno que a gente pode se posicionar e ter uma postura ousada como essas mulheres, e a gente não tem. Então é uma batalha espiritual muito grande. Eu fiquei pensando na parábola do semeador. Obrigado, pastora Ellen. Alessandro, pode comentar. Então, pastor, eu vejo assim, para nossa vontade alinhar com a vontade do Eterno. Eu acho que se eu tiver errado, eu estou aqui para aprender, né? Mas é assim, eu acho que é possível, porque Deus não é egoísta, mas também ele é justo. Ele não vai anular 100% nossas vontades, né? Então, mas para isso a gente tem que ser puro as nossas vontades. A gente tem que se alinhar com o propósito de Deus. Quanto mais a gente se aproxima e purifica as nossas ações, aí sim eu acho assim que as nossas vontades se alinham com as vontades do Eterno. Porque se nós andamos conforme a carne, mas nunca que nós vamos se alinhar com a vontade do Eterno. Mas se andarmos conforme o Espírito, aí sim, aí eu acho que aí é possível a gente se alinhar. Obrigado, Alessandro. Silvana, pode comentar. Eu quero comentar algo que eu estava vendo, que a gente estava falando de herança, né? E veio na minha mente que lá no Uruguai, nós levamos o sobrenome do nosso pai primeiro e depois da nossa mãe. E quando nós somos mulheres, nós vamos perdendo o sobrenome da nossa mãe, da nossa mãe, né? E o homem é que vai mantendo os dois sobrenomes. E veio assim, justo entrei aqui no Google e perguntei, né, de onde vinha essa ideia do Uruguai colocar o nome do pai primeiro e que o nome não, desculpa, o sobrenome, e que esse sobrenome fosse permanecendo, né, por gerações, enquanto o outro a gente ia meio que, né, por exemplo, vamos supor, se a Agostina hoje tivesse filhos no Uruguai, os filhos dela já não levariam o meu sobrenome, porém o sobrenome do Pablo sim. Então, como que esse sobrenome continuaria nas próximas gerações do pai. E aí eu procurei de onde o Uruguai tinha tirado isso, e vem de uma herança espanhola. Porém, lá, dos espanhóis, vem de uma lei de halajá judaica. E olha só que interessante, porque ele vai dizer que essa halajá judaica é porque o pai ele determina a posição dentro da comunidade e a sua herança familiar, enquanto a mãe ela é quem coloca em nós, quem forma em nós identidade. E eu achei muito interessante com o que a gente está falando, porque justamente elas não somente queriam, elas tinham uma identidade, mas elas queriam uma herança de ocupar um lugar dentro da comunidade. Dizer assim, que lugar nós ocupamos dentro dessa comunidade, já que não temos irmãos homens e que nosso pai faleceu. E eu achei muito interessante, porque eu fui procurar algo, né, e dizer assim, é muito interessante esse tema, né? E justo sai de que tem a ver com uma herança judaica, essa regra, né, de sobrenome.
Top demais. Obrigado, Sil. Deus abençoe. Silvanei, pode comentar? Então, pastor, tudo que o pessoal está falando aí, né? E o que vem também no meu entendimento, que para essa vontade de Deus, né, ser estabelecida com a nossa vontade, se é isso, o que eu trago para um pensamento assim que eu tenho no meu coração. Eu aceitei a Jesus, assim como outras pessoas que eu conheço também têm esse Jesus, mas o conhecimento que ele colocou no meu coração, que é a Torá, né, é diferente dos outros. Então eu posso reivindicar isso a Deus, porque eu tenho uma promessa, né, não que o outro não tenha, mas no conhecimento que eu tenho, eu posso pedir isso a Deus. É que o Pablo falou ali, né, nas orações dele. Então, isso me dá um acesso né, a Torá, me dá um acesso àquilo que eu estou aprendendo. Porque se eu fico ali no feijão com arroz, é aquilo e pronto. Mas de acordo com o que eu vou aprendendo, entendendo a Torá, eu posso acessar isso a Deus, falar assim, Deus, eu estou aprendendo isso, eu quero isso, eu tenho esse direito, porque eu tenho esse entendimento. É igual às filhas ali, né? Então, como elas entendiam a Torá, ela pediu isso, elas reivindicaram isso, porque elas entendiam, porque nenhum momento, quando você não entende uma coisa, você não vai poder cobrar uma coisa que você não está entendendo, não está no contexto, não está no texto, né? Então, é muito legal essa paraxá e que esse entendimento foi bem colocado, né, nesse dia, nessa hora, nesse momento, porque isso abre os nossos olhos para acessarmos aquilo que nós temos os direitos. Então, nós temos o direito, né? A Anaílda quer falar. Shalom para todo mundo, aqui é a Anaílda, acho que nunca ninguém ouviu minha voz aí, né? Não seus irmãos da igreja daqui de Toledo. Mas assim, dentro do que o Ney está falando e dentro da pergunta, eu acredito que essa questão, né, de nós estarmos, os nossos sonhos, aquilo que a gente deseja, né, se pode estar alinhado com a vontade do Senhor, e creio que sim, esse próprio texto ele demonstra isso, né, porque eu estava comentando que isso acontece quando nós entendemos o nosso propósito de vida, né, eu creio que ali, através do acesso da Torá, do conhecimento que elas tinham claro qual era o propósito delas, ou da família como um todo, né, e para reivindicar, por exemplo, o lugar dentro da comunidade, a questão de permanecer ou de manter aquilo que o pai já havia feito, né, e também a herança de terras ali. Então, eu acredito que quando nós temos esse conhecimento, que nem o Ney estava comentando, a gente passa a entender o propósito de vida. E entendendo o nosso propósito, a gente passa a ter o desejo, os nossos sonhos alinhado com a vontade. Lógico que a gente precisa estar sempre buscando, né, se alinhar e ter uma vida buscando santidade, para que isso sempre possa estar se fortalecendo. Mas eu creio que sim, porque o texto mostra isso através delas, né? É isso. Obrigado, Silvanei. Obrigado, Nailda. Isso, povo de Deus. Então, não é só uma possibilidade, né? Eu creio que é um dever nosso. É um dever, né? Aprendeu sobre isso, foi amadurecendo, foi se aprofundando.
No final da caminhada, elas chegam para Moisés e falam: Moisés, é o seguinte, nós pensamos muito sobre o que você disse, sobre o que você falou, como você apresentou a lei do Senhor para nós, como que isso caiu no nosso coração. Nós estudamos sobre isso, nós comentamos sobre isso, agora sim, olha, nós nos aprofundamos no assunto e queremos reivindicar a nossa herança. Então, eu creio que não é só uma questão de possibilidade, se é possível a gente alinhar o nosso a nossa vontade à vontade de Deus, mas é um dever porque o Senhor nos entregou a sua vontade com um propósito. Existe uma responsabilidade sobre as nossas mãos. A gente precisa pegar essa responsabilidade e assumi-la, ok? Então, é possível alinhar a nossa vontade à vontade do Eterno? Mais do que possível, para nós, é um dever, é uma responsabilidade. E isso é tão impactante, por quê? Porque quando nós nos aprofundarmos no conhecimento da lei de Deus, será possível alterar algumas realidades que estavam estabelecidas, que foi o que aconteceu com essas mulheres. Havia uma realidade estabelecida, a herança é só para os homens. Mas como elas se aprofundaram na lei, o fato disso ter acontecido, houve um impacto na realidade que havia sido estabelecida. Elas não criaram uma nova lei, mas elas aprofundaram e isso gerou um impacto na realidade que estava presente ali. Da mesma forma nós, irmãos, à medida que formos nos aprofundando na lei de Deus, muitas realidades que estão estabelecidas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, conforme a gente for se aprofundando na lei de Deus, essas realidades serão transformadas. Bem? Então, guardem isso no coração. Existem heranças que nós podemos acessar. Quero trazer aqui rapidinho aquilo que o Pablo falou, que é importantíssimo para nós. Existem bênçãos, existem promessas que foram dadas aos seus antepassados, e quem sabe eles nem acessaram, eles não viveram. Podemos chegar diante do Eterno e falar: Eterno, que eu alcance essas promessas, que elas se tornem reais na minha vida. Existem promessas, e eu creio nisso, irmãos, existem promessas que foram dadas ao meu pai, à minha mãe, e que eu vou vivê-las se acessá-las, e da mesma forma as minhas filhas. Isso é importantíssimo. Paulo, em Efésios, ele diz que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais, com todas as sortes de bênçãos que estão nos céus. Há uma herança para nós acessarmos. Mas quando nós vamos acessar? Quando nós nos aprofundarmos naquilo que é a vontade do Eterno. Porque Deus não vai dar para nosso capricho, Ele não vai fazer isso por misericórdia. Ele não vai nos dar coisas que vai nos atrapalhar, que vai nos levar para longe da vontade dele. Ele não vai fazer isso porque Ele é misericordioso, a misericórdia dele está sobre nós. Mas à medida que formos aprofundando na sua palavra, na sua lei, e chegarmos diante dele, não com arrogância, dizendo: está aqui escrito aqui, agora você tem que me dar. Não é isso. Mas Senhor, eu entendi a sua lei de forma profunda. O meu coração está alinhado ao seu coração. Eu quero a minha herança. Não só em relação a isso aqui agora, mas também a uma herança que nos aguarda. Logo vamos acessá-la. Mas precisamos manter a promessa acesa no nosso coração da terra prometida e nos aprofundarmos na lei de Deus. Amém? Então, 8h20. Vou abrir espaço para mais uma pessoa fazer algum tipo de comentário, se você desejar, e aí nós já vamos finalizar por aqui, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te fortaleça. Silvonei, pode falar. Sobre tudo isso que a gente está estudando, achei muito interessante também falar sobre a questão, assim, o que nós estamos aprendendo, mas voltando lá atrás, né? Gente, nós estamos enxertados na videira.
Nós fazemos parte do povo de Israel, né? Muitos não têm esse conhecimento, e nós temos, né? E isso, para nós acessarmos isso, né, é um privilégio para todos nós gentios, né? Mas a gente também tem que ter a memória, trazer a memória, né? Que isso faz parte da nossa vida. Então, eu creio assim que palavra tremenda hoje, falou muito ao meu coração, eu acho que tem falado ao coração de todos aí que estão na live aí, mas falou muito ao meu coração. Eu agradeço muito ao Eterno que tem proporcionado isso para nós, né, esse momento tão gratificante, assim, né, dizemos assim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe, Silvana. Silvana, pode fazer o seu comentário. Eu vou pedir para você, depois que você terminar de fazer o seu comentário, já ora também, agradecendo ao Eterno por este momento aqui, e aí nós encerramos o nosso momento por aqui, tá bom? Pode comentar, Silvia. Amém. Não, eu queria comentar somente sobre isso que o pastor mesmo falou, né? Tem a ver muito com vida em abundância. E eu sempre, às vezes, eu compartilho com algumas irmãs, principalmente, a respeito de que nós, muitas vezes, a gente se alegra e fica satisfeito pela salvação. Mas a gente se esquece de que a palavra de Deus diz que eu vim dar vida e vida em abundância, né? Não somente salvação. Deus não deu para nós somente salvação, mas essa vida em abundância. E tem a ver com isso que o Senhor mesmo falava a respeito de que quanto mais nos aprofundamos na Torá, mais vida em abundância nós temos. Então, nós somos completos porque temos salvação, mas também temos vida e vida em abundância, né? E me lembrei disso agora quando você falava sobre isso, né? De que tem gente que é só salvação, né? Mas se esquece de que Deus também nos deu vida em abundância.